aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros, lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 15 de O Enigma do Príncipe, o Voto Perpétuo. Mas antes, no último episódio, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês e eu perguntei: o que você acha que a Demelza poderia fazer para se vingar do Rony? A Solis acha que a Demelza podia distribuir anonimamente pistas falsas de que ele já magoou várias meninas. A ideia é boa, porque assim nenhuma menina iria querer namorar com ele, mas eu acho que tem um problema aí, Solis. Ninguém iria acreditar nesse boato, porque como a Gina já disse, o Rony nunca beijou nenhuma menina. Então não tem como nem ele ter magoado nenhuma delas. A não ser, é claro, a tia Muriel, que até o capítulo anterior tinha sido o único beijo dele e que ele magoou de verdade quando ela viu ele aos beijos com a Lila Brown. O Yurizinho acha que ela deveria colocar laxante no suco de abóbora dele. E olha que nem seria difícil, hein? Porque ele tá acostumado, né, a beber bebidas batizadas. A gente viu isso no último episódio. De repente, um dia desses, ele acha que tá tomando uma poção da sorte e bebe um copão de laxante antes de um jogo de quadribol. E que bonito vai ser, né? Depois de 10 minutos de partida, a torcida olhar pro céu e perceber que vem chuva, mas que não é de água. A Vanessa acha que ela poderia ficar no lugar do Rony no quadribol, em definitivo, o que depois do suco de diarreia que ele tomaria seria uma tarefa fácil, já que provavelmente ele seria expulso, né, pra sempre por cagar na torcida. Literalmente. A Zozoca acha que ela poderia falar pra namorada dele que ele é um falso e que ele não ama ela. O que é verdade, né, Zozoca? A gente sabe quem o Rony realmente ama, né? Quem faz o coração dele bater mais forte. Quem é a pessoa que mexe com a emoção dele. E é claro que eu tô falando da tia Muriel, de quem mais poderia ser, né? A Thaís Milani acha que a maior vingança seria beijar Hermione na frente dele. Sim, essa seria uma ótima vingança. E se pararmos para pensar, né, a Hermione também quer se vingar do Rony, depois de tudo que aconteceu. E o mais importante aqui, a Hermione gosta de jogadores de quadribol, e a Demelza é uma jogadora de quadribol. Eu acho que uma fanfic Demelza beijando Hermione para se vingar do Rony seria plenamente possível. Seria uma ótima maneira de se vingar e seria uma ótima história também. O Bernardo acha que ela poderia criar um clube de meninas para se vingar dele, e sim, essa seria uma ótima ideia, Bernardo, mas você chegou atrasado. Esse clube já existe. A Solis, a Vanessa, a Zozoca e a Thaís já criaram esse clube. E já deram ótimas ideias de como acabar com a vida do Rony. Basta só elas se reunirem para decidir qual das ideias vai ser colocada em prática. Porque não dá para fazer todas ao mesmo tempo. Porque se fizerem, vão acabar causando um colapso mental no Rony. Porque imagine só, ver Hermione beijando a Demelza, depois de perder a posição no quadribol pra ela, da namorada saber que ele não ama ela e que além disso a escola toda sabe que ele magoou o coração da tia Muriel? Pior que isso, só se ele também, além de tudo isso, se cagasse no meio do jogo de quadribol. A mente fragilizada do Rony não suportaria tudo isso de uma vez. E a gente quer só se vingar, né, gente? A gente não quer mandar o Rony pro Saint Mungus, junto com o Lockhart, né? E por último, o Henrique disse que riu muito ouvindo o último episódio enquanto dirigia. Olha, Henrique, eu não sei se esse é o momento mais indicado para ouvir o podcast, né? E vocês podem achar que eu tô aqui preocupado com a segurança do Henrique enquanto ele dirige, mas não tem nada a ver com isso. O maior problema é ele perder as minhas reflexões mais importantes porque tá prestando atenção em tarefas menos importantes, como parar no semáforo quando ele estiver vermelho. Entre dirigir e prestar atenção, lembre-se, o podcast vem primeiro, inclusive no trânsito, certo? Então vamos pro episódio de hoje? Então antes que eu bata o carro, porque estava gravando o podcast enquanto dirigia, enquanto tinha uma diarreia que tive ao saber que todo mundo da minha escola descobriu que o meu primeiro beijo também foi com a tia Muriel, vamos logo pro episódio de hoje.
Pessoal, o contato meu lá de Hogwarts me informou que se você tiver alguns galeões, consegue uma carta com seu nome para ir estudar lá em Hogwarts, mesmo sendo um trouxa. Então, eu tô fazendo uma vaquinha para ver se isso é verdade. Se você quiser ajudar, o link para apoiar tá aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. O Natal está chegando e a escola está toda decorada com árvores de Natal. Além disso, guirlandas, velas e visgo estão pendurados por toda a escola. Engraçado aqui é que sempre que o Harry passa perto do visgo, uma menina entra embaixo da planta também. Eu dei uma pesquisada aqui só para entender essa coisa do visgo, né? E a tradição diz, teoricamente, que quando duas pessoas estão embaixo do visgo, elas têm que se beijar, porque isso traz sorte. O interessante aqui, e a gente precisa ficar atento, né? Porque esse tema é abordado em todo o capítulo, é que as meninas não estão só afim do Harry, elas estão partindo para cima dele. Lembram que desde o começo desse livro, elas estão atrás do Harry, rindo pelos corredores, fazendo lá teste pro time de quadribol sem nem querer jogar no time. Nesse caso, as meninas tentam pegar o Harry em uma espécie de armadilha ali, né? Talvez em um golpe forçando um beijo que, se não for concretizado, vai dar má sorte pro Harry. Mas por sorte, ele tem uma poção da sorte e não precisa ficar beijando pessoas desconhecidas para isso. O Harry precisa ficar atento, porque agora, além do Valdemar, tem um monte de meninas atrás dele. E eu digo mais, numa dessas pode rolar uma confusão, as coisas podem se inverter em algum momento, e uma menina pode tentar matar ele, né? Ou pior, o Valdemar pode acabar tentando beijar ele quando ele passar ali embaixo de um visgo desavisado. O Rony agora tá de bom humor, diferente do último capítulo, né? E olha só, a Gina tinha razão. O mau humor do Rony era só falta de beijo. Mas no meio disso tudo, tem algo que irrita o Harry, que é o fato do Rony e da Hermione não estarem se falando. E é claro que isso ia acontecer. Depois do último capítulo, eu acho que essa relação, que mal começou e não ia dar certo mesmo, né, de qualquer forma, tá pior do que jamais esteve. Afinal, uma relação construída em cima de mentiras, de ressentimento e, acima de tudo, de insultos proferidos aos berros nos corredores da escola, apesar de ser uma relação totalmente comum, tem sim tudo pra dar errado. Talvez dê errado agora, ou talvez eles se casem, tenham filhos e se odeiem por uns 20 anos, antes que alguém com alguma coragem decida pôr um fim nisso, né, de uma vez por todas, pedindo o divórcio. Mas por enquanto a relação dos dois nem existe. O Rony fica se agarrando com a Lilá e a Hermione... Bem, a Hermione tá solteira nesse momento e os dois estão brigados. E o Harry ficou no meio disso tudo, com um mero garoto de recados, né? E que é o único que fala com os dois lados. Eu já passei por isso. E é a pior situação que uma pessoa pode passar. Depois de terminar os meus estudos, né, na escola, eu decidi fazer umas aulas de inglês. Pra quem sabe arrumar um emprego melhor ou só pra esfregar na cara das pessoas, né, que eu conseguia ver filmes sem legenda. Não deu certo. Nessa aula de inglês, eu conheci duas pessoas que começaram a se paquerar ali na aula. E eu entrei no famoso esquema do garoto coruja, ou garoto de recados, que é basicamente o seguinte: ai, fala pra ele que eu tô afim dele, Emerson. Quando você tem 13 anos, tá tudo bem, mas com quase 20, não funciona. E eles acabaram ficando juntos. E aí, por esse momento, esse breve momento, eu fiquei tranquilo, mas a relação um dia acabou. E se tem uma coisa pior do que juntar um casal, é ser o cara que tá no meio quando eles se separam. Um reclamando do outro, ou pior, pedindo para que eu falasse que o outro queria voltar. E é claro, né, eu fiz o que toda pessoa sensata deveria fazer. Abandonei as aulas de inglês e fui pro Duolingo, onde hoje eu tenho uma ofensiva de mais de 1000 dias. E se eu sei algo sobre esse casal hoje em dia, felizmente eu nunca mais falei com nenhum dos dois. A situação do Harry aqui é parecida, né? O melhor que ele pode fazer nessa situação é já ir baixando o Duolingo, né? E cortar relações com todo mundo, porque na real nada disso vai dar certo. A prova de que eu tô certo é que o Rony fala pro Harry, num dia qualquer, que ele nunca prometeu nada pra Hermione, que eles só são amigos. E ele continua falando do Krum, que a Hermione não pode reclamar, que ela beijou o Krum, não sei o que, falando de coisas que aconteceram há 2 anos atrás. Mas não é só com o Rony que isso tá acontecendo, né? Você vai imaginar, só o Rony tá reclamando, que o Rony é isso e aquilo. Não, a Hermione também tá. Quando o Harry tá com a Hermione, é a mesma coisa. Ela fica o tempo todo reclamando do Rony, dizendo que ele pode beijar quem ele quiser, mas que ele é um sem noção. Então a Hermione, enfim, depois de toda essa conversa de Rony, fala algo que não seja sobre ele. Ela diz pro Harry tomar cuidado,
que ela ouviu umas meninas no banheiro, inclusive a tal da Romilda Vane, bolando planos para dar pro Harry uma poção do amor, para forçar ele a convidar uma delas para a festa do Slughorn. O que é confuso, né? A gente não sabe agora se elas estão afim do Harry ou se elas só querem ir na festinha. Olha, Harry, se eu fosse você, eu ficaria esperto. Você já viu lá nas memórias do Dumbledore o que uma poção do amor é capaz. De repente, do nada, você bebe uma Coca-Cola e quando acorda, você tem um filho assassino, careca e sem nariz. Voltando à questão das meninas quererem envenenar o Harry, né? Eu, sinceramente, acho meio esquisito essa empolgação com a festa de um professor, né? Na verdade, é mais esquisito ainda um senhor de 50 anos ficar dando festa para aluno. Acho que alguém precisava dar uma olhada nisso, né? Porque toda essa situação é muito esquisita. Sabe o que eles tinham que estar fazendo agora, os jovens? Eles deviam estar dando as próprias festas, roubando comida na cozinha, que nem os gêmeos faziam, levando barril de cerveja manteigada para o salão comunal, marcando o encontro de todo mundo nos Três Vassouras, sem nenhum professor. Festa com professor? Quem em sã consciência iria numa festa com professor? Vocês estão malucos? Estão até envenenando uns aos outros para ver se consegue ser convidado para a festa. Isso não faz sentido. Só faz, né, se ele estiver dando ponto na matéria para quem for. Porque daí sim faz sentido que pelo menos você tira uma nota boa, né? A Hermione fala pro Harry convidar alguém logo. E ele diz que não quer convidar ninguém. Olha, vocês vão perceber, né, que esse capítulo ele é centrado nessa festa. Eu não sei nem porque o nome do capítulo não é A Festa do Slughorn, porque a gente só fala disso. A festa de um professor de mais de 50 anos, que deveria estar saindo com gente da idade dele, né? Mas voltando aqui, a Hermione quer que o Harry convide logo alguém, porque assim ele escapa, né, do envenenamento. E é claro, né, o melhor jeito de escapar disso não é a Hermione como monitora falar para os professores que as meninas estão querendo envenenar o Harry. Claro que não. A solução é o Harry convidar alguém logo. Alguém que vai provavelmente sofrer com a ira de um monte de meninas que já estavam com suco de abóbora pronto, esperando para entregar pro Harry. E o livro diz aqui que ele pensa na Gina logo de cara, porque ele tem sonhado com a Gina em situações que ainda bem que o irmão da Gina, o Rony, não consegue ler mentes para ver. Eu não vou falar sobre isso, porque esse podcast é para toda a família, mas Harry, controle-se, por favor. Esse é um livro também para crianças, então controle-se. Eu já falei aqui para você, né, Harry, que tem coisas mais sérias para você se preocupar. Tem um cara de cobra querendo te assassinar. Um colega que quebrou seu nariz no caminho para a escola. Tem meninas do mal querendo te enfeitiçar. E você aí pensando em pegação da irmã do seu amigo. O Harry faz uma pergunta muito interessante aqui. Como essas meninas estão levando poção pra dentro da escola? Se a escola tá revistando tudo esse ano. A Hermione diz que o pessoal compra dos gêmeos e que eles mandam tudo disfarçado como xarope pra tosse. Afinal de contas, né? Não é como se eles tivessem magia pra saber que não é xarope, né? Não é assim que funciona. O Harry diz e se as meninas conseguem trazer poções, o Malfoy pode trazer um colar do mal. E faz todo sentido, Harry. Mas Hermione diz que eles usam sensores de segredos para descobrir coisas enfeitiçadas. É claro que isso não funciona para algo que está em um frasco escrito outra coisa. Vocês entendem a ironia disso tudo? Vocês estão sendo muito inocentes, porque eu duvido que na caixa onde estava o colar do mal estivesse escrito colar do mal. Não tem como os Comensais da Morte serem tão burros. Eles são burros, mas não tanto. A alfândega aqui no Brasil é mais inteligente que isso. Porque minha namorada encomendou uma decoração do Homem-Aranha para fazer uma festa de aniversário temática para mim. Porque sim, eu sou fã do Homem-Aranha, né? E não importa se eu tenho mais de 30 anos, eu queria uma festa do Homem-Aranha, né? Mas não vem ao caso, a alfândega barrou. Tinha bexiga do Homem-Aranha, tinha toalha de mesa, tinha enfeite pros docinhos, tinha um bexigão, que era uma cabeçona do Homem-Aranha. E eles barraram tudo isso, porque o pessoal lá da China não escreveu no pacote que aquilo eram artigos para a festa do Homem-Aranha. Aí na alfândega, né, achou que era, sei lá, um colar do mal, só pode, e barrou aquilo. Resultado, eu tive a festa do Homem-Aranha mesmo assim, porque minha namorada é incrível e comprou outra decoração, e eu não fiquei sem minha festa, né? A questão aqui é que o Malfoy pode escrever o que quiser no pacote, né? Pode escrever na poção do amor que é só xarope pra tosse, não pode? Então é só escrever na caixa, colar do bem. Pronto, ninguém vai revistar. Porque em Hogwarts é assim, não precisa usar magia pra saber o que tem dentro. É só ler o rótulo. Se tiver escrito colar do bem ou xarope pra tosse, né? Escreve aí que é a festa do Homem-Aranha, que ninguém vai nem abrir pra ver. Enfim, a questão aqui é que o pessoal da alfândega, pelo jeito, é melhor do que o pessoal de Hogwarts pra revistar as coisas, né?
Ou não, porque a minha festa eu acho que não estava amaldiçoada, né? Enfim, Harry e Hermione entram no salão comunal. Vem uma menina e oferece uns bombons pra ele. Ele recusa, porque já ouviu aqui nesse podcast, antes mesmo de virar moda esse negócio de envenenar as pessoas, né? Que tá acontecendo muito. O Harry mesmo tava envenenando aí, né? No último episódio. Então, tá normal colocar coisa na bebida dos outros aqui. Tá acontecendo bastante. E antes mesmo de virar moda esse negócio de adulterar a bebida, eu já tava falando aqui pra vocês, hein? Podem voltar aqui no podcast. Eu já tava falando. Não fiquem bebendo coisas que oferecem pra vocês. Há uns meses atrás, por exemplo, eu briguei com uma colega de trabalho e alguns dias depois ela veio me dar um chocolate. Vocês acham que eu comi o chocolate? É claro que eu comi, mas por sorte nada aconteceu. Eu mesmo já coloquei laxante na Coca-Cola antes de oferecer para um cara que estudava comigo. E ele ficou uns 3 dias sem ir para aula. Eu não sei se foi por causa do laxante, né? Mas eu acredito até hoje que foi. Porque quando ele voltou para as aulas, ele tava até com o rosto meio pálido. Então acho que foi culpa minha, sim. Em minha defesa, ele era um baita de um chato. Mas não sei se ele merecia, né, se cagar todo no caminho para casa. Mas na época parecia ser uma boa vingança. Não aceite bombons, Harry. Você vai acabar se cagando no meio da aula de poções. Oi, Harry, exclamou Romilda Vane, no instante em que ele entrou pelo buraco do retrato. Quer tomar uma água de gile? Hermione lançou ao amigo um olhar. O que foi que eu disse? Por cima do ombro. Não, obrigado, respondeu Harry ligeiro. Não gosto muito. Bem, então aceite uns bombons, disse a garota, empurrando em suas mãos caldeirões de chocolate recheados com uísque de fogo. Minha avó mandou para mim, mas eu não gosto. Tá, muito obrigado, agradeceu Harry, que não conseguia pensar em nada mais para dizer. Vou um instante ali, com... Deixando a frase morrer, ele correu atrás de Hermione. Eu falei, resumiu ela. Quanto mais cedo convidar alguém, mais cedo elas vão deixar você em paz. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. No dia seguinte, na aula da professora McGonagall, a briga entre os dois amigos ganha uma camada extra de confusão. Primeiro, Hermione fica rindo descaradamente do Rony, sempre que os feitiços dele dão errado. Em contrapartida, o Rony começa a zoar Hermione, e o jeito como ela fica sentando e se levantando sempre que a professora faz uma pergunta. Então ele tá zoando a amiga lá, fingindo que é ela. Engraçado aqui é que Hermione quase chora com a brincadeira do Rony. Mas vamos combinar, né? Senão vamos falar aqui que eu só defendo Hermione e que eu fico esculhambando o Rony o tempo todo, né? Ficar rindo do Rony tá tudo bem, mas aí quando ele começa a brincar com ela, ela começa a chorar. Enfim, quando o Harry vai ver se a Hermione tá bem, ele encontra ela ali, com a Luna. E agora, nesse exato momento, esse capítulo ganha a sua melhor reviravolta. Porque a Luna chega pra brilhar e pra deixar esse capítulo muito mais interessante. O Harry aproveita a ocasião para convidar a Luna para a festa do professor aposentado. Como pode as pessoas estarem brigando e se envenenando para ir na festa desse cara? O Harry, é claro, deixa bem claro, né, para a Luna que é só como amigo. Mas a Luna não se importa, ela fica muito feliz, porque ninguém nunca convidou ela para nada, nem como amigo. É a primeira vez que alguém convida ela para alguma coisa. Na minha inocência, eu até pensei aqui, né, que agora sim, essa seria uma boa amizade pro Harry, né? Porque o Rony e a Hermione ficam brigando o tempo todo, então vamos andar com a Luna, né? Por que não? Melhor do que ficar no meio dessa briga. Mas infelizmente a Luna vai provar que, apesar de ser uma pessoa muito legal, tem uma pitada de loucura aqui que deve ser difícil de aguentar também. Não demorou muito e todo mundo já tá sabendo que o Harry convidou a Luna. E o Rony fica bem irritado com isso, né? Então ele tava feliz, agora ele tá irritado, entendeu? Ele fica mudando. É isso. Ele muda toda hora. Ele vai... É aquela montanha-russa que a gente viu no capítulo anterior, né? Ele fica irritado porque o Harry podia ter convidado quem ele quisesse. Porque todo mundo queria ir pra festa com o Harry. Né? Se ele convidasse o Snape ia ficar feliz. A Gina diz que achou muito legal o Harry convidar a Luna. Mas ela diz isso e vai correndo sentar com o namorado dela, né? Deixando o Harry com aquela cara de pastel.
Então ali, do lado, vem uma bomba difícil pro Rony segurar. No café da manhã, eles estão conversando. O Rony tá lá reclamando que o Harry não convidou a Luna, e a Gina tá lá beijando o namorado, e de repente, né, do lado deles, Hermione e Parvati estão conversando. E vamos combinar, né, que esse diálogo entre as duas tá exageradamente alto, e de propósito, pro Rony ouvir. Nada que é por acaso, né? A Hermione tá querendo ferir os sentimentos do Rony. E não é difícil, ela sabe disso. Ela quer acabar com essa guerra com um golpe só. A Hermione diz que vai na festa com o McLaggen. Lembram que o Rony deu uma surtada, várias, né, no último episódio, mas teve uma das surtadas dele que foi falar pra Hermione que ela tinha que ir com o McLaggen e que ele não queria saber dessa festa, né? Ela ouviu o conselho e fez exatamente isso. E agora o Rony tá irritado, né? Bem irritado. Por mais que ele já tenha uma namorada, ele tá irritado porque Hermione vai com o McLaggen pra festa. A Parvati pergunta se a Hermione e o McLaggen estão namorando. E a Hermione diz que sim. O Rony já tá com aquele olhar vazio, né? Olhando pro nada, sem saber, né, de onde veio esse golpe. E aí a Parvati diz: Hermione, você gosta mesmo de jogadores de quadribol, hein? Primeiro o Krum e agora o McLaggen. Aí, pra dar uma zoada, a Hermione diz que gosta sim, mas só dos bons, não daqueles bostas que ficam nervosos, né, e não conseguem jogar bem. Uma lágrima já tá escorrendo de um olho do Rony, porque por mais que essas palavras sejam dolorosas, o que mais machuca é saber que ela tá certa. A conversa termina, deixando mais uma vez, né, como já vimos inúmeras vezes, o Rony com aquele emocional em frangalhos, destruído. Sim, ele tava se recuperando, tava namorando, tava recuperando a sua autoestima. Ele tinha uma namorada, mas agora, ao se deitar à noite, depois de um dia longo de aulas e tentar dormir, ele vai ficar ouvindo uma frase ecoar nos pensamentos dele. E vai ser a Hermione dizendo que sim, eu gosto de jogadores de quadribol, mas só dos bons. Chega então o dia da festa e o Harry encontra a Luna no pé da escada. E aí no caminho, né, pra não ficar naquele silêncio, o Harry tenta puxar assunto. E ele fala que ouviu dizer que vai ter um vampiro na festa. Então, nossa querida Luna começa a exibir aquela dose de loucura, né, que só ela tem. A Luna é viciada em teorias da conspiração. E a gente não pode dizer que isso veio de surpresa, né? Ela tem isso desde que a gente conheceu ela. Sempre viajando em alguma história maluca. Ela começa dizendo que o ministro da magia é um vampiro. E que o pai dela fez uma reportagem sobre isso. Mas que foi obrigado a não publicar essa matéria. Porque o ministério não quer que os bruxos saibam a verdade. Você pode até pensar, nossa Emerson, talvez ele seja mesmo um vampiro, né? O Cedrico mesmo tinha uma cara de vampiro. Tá bom. Talvez ele seja um vampiro. E sim, ninguém poderia saber disso. Porque os bruxos odeiam todas as espécies que são diferentes. Né? Eles odeiam lobisomens, duendes, sangues ruins, gente com língua presa. Eles odeiam tudo. E sem falar que o ministro, ele é meio esquisito, né? Será que ele realmente é um vampiro? Eu tô começando a achar que talvez ele seja. Eles chegaram na sala da festa. E é uma festa boa até, né? Por ser uma festa de um senhor de idade. A sala tá toda decorada, com fadas voando pra todo lado. Elfos domésticos, escravizados, servindo as pessoas, né? E sim, uma boa festa, né? De professor aposentado, tem que ter uma coisa, né? Pessoas fumando. E tem pessoas fumando por todo lado. Aquela fumaça de cigarro, uma delícia. Agora eles estão lá respirando aquela fumaça, né? E se divertindo. Porque no mundo bruxo não tem aquela lei, né? Que não pode fumar em lugar fechado. O Slughorn se apressa. E já leva o Harry para conhecer os amigos dele. Aí ele apresenta um escritor e o seu amigo vampiro, que infelizmente não é o ministro da magia, o escritor maluco. Então começa a dizer que quer escrever a biografia do Harry, e que ele só precisa entrevistar o Harry umas 4 vezes para isso. O Harry desconversa, né, e sai dali o mais rápido que pode. Mas olha, esse cara não tá errado. Uma biografia do Harry faria sim muito sucesso. Venderia milhões de cópias. Eu arrisco dizer que tem potencial para se tornar uma das obras mais vendidas da história. Para virar até filme, jogo, até uma série. A única questão aqui, né, é que ele chegou atrasado. E essa biografia não só já existe, como também já foi publicada. E infelizmente, né, ele não é o escritor. E que só aparece uma vez, né, no trecho do livro 6, na festa do professor aposentado. Enfim, o Harry se encontra com a Hermione, lá no meio da festa. Ela não tá com o McLaggen. Na verdade, ela tá fugindo dele, porque ele é um saco. Ela diz que só chamou ele pra irritar o Rony e que não tá namorando com o cara. Era só pra dar uma provocada, né?
Eu acho que ela conseguiu irritar o Rony. Mas a que preço? Então o Slughorn aparece, puxando o Snape pela mão e falando que o Harry é o melhor aluno de todos os tempos e que, sabe fazer uma poção melhor do que o Snape. Então as pessoas em volta perguntam, pro Slughorn: nossa, você gosta mesmo dos seus alunos de poções, hein, Slughorn? E o Slughorn, então, olhando pro rosto do Snape, diz: sim, eu gosto, mas só dos bons. O Slughorn pergunta o que o Harry está estudando naquele ano. E o Harry fala, todas as matérias, e o Snape diz: são todas as matérias para você ser um auror, não é? Então esse momento, que era para ser um momento constrangedor, entre Snape e Harry, se torna em um momento muito mais esquisito, porque Luna interrompe a conversa e diz que o Harry não deveria ser auror, porque os aurores fazem parte da conspiração Dente Podre, que está tentando derrubar o Ministro da Magia, usando artes das trevas. Eu, que até aqui fiquei de zoeira com a Luna, tô começando a achar bem plausível uma conspiração para derrubar o ministro. Afinal de contas, vocês sabiam que ele é um vampiro? O Filch, então, aparece puxando o Draco pelo braço, falando que ele estava tentando entrar de penetra na festa. O Snape, então, puxa o Malfoy e fala que vai conversar sério com ele, porque ele é o diretor da Sonserina, então ele que vai resolver. O Harry, então, sai, dizendo que vai no banheiro. Por coincidência, deu vontade de ir no banheiro bem nessa hora, E aí no caminho ele coloca a capa da invisibilidade. Não, pessoal, ele não vai fazer xixi com a capa da invisibilidade para assustar os alunos do primeiro ano que estão lá no banheiro. Ele vai sim seguir o Snape e o Malfoy. Ele vai passando pelas salas e ouvindo atrás de cada porta. Então ele ouve uma, que tá os dois lá conversando. E aí o Snape diz que o Malfoy precisa tomar cuidado, que eles já estão suspeitando dele. Então o Malfoy diz que não tem nada a ver com aquele colar amaldiçoado, que a menina deve ter algum outro inimigo aí que deu o colar pra ela. Ele fica bravo. Diz que o Snape não vai ler a mente dele, não, porque ele sabe se defender disso. O Snape fica curioso. Diz que a tia Bellatrix está ensinando muito bem ele, e que ele não deve se esconder seus pensamentos do seu senhor. O Malfoy diz que não tá escondendo nada do senhor dele, não. Engraçado, que eles ficam chamando o Valdemar de meu senhor, seu senhor. O Valdemar é o meu senhor. É meio esquisito isso, É meio estranho, vamos combinar aqui. Mas enfim, o Malfoy diz que não tá escondendo nada do senhor dele. E que não quer que o Snape leia a mente dele. O Harry começa a achar isso esquisito, porque o Malfoy sempre tratou o Snape com muito respeito. Então o Snape diz que tá tentando ajudar ele. E que fez um voto perpétuo com a mãe. Lembram disso? Que o Snape fez um voto perpétuo, que é tipo jurar de dedinho, com a mãe do Malfoy, que é proteger ele. O Draco diz que o Snape vai ter que quebrar esse voto, que a tarefa é dele, e que o Snape não vai ajudar em nada. E que ele tem um plano que vai dar certo. E que o Snape não vai roubar os créditos da conquista dele. O Snape pergunta qual é o plano, e o Draco diz que não vai contar nada. Ele tá achando que o Snape, nesse papo de querer ajudar, só quer roubar os créditos, Só quer falar depois que foi ele que resolveu a coisa toda. Então a porta abre, e o Harry, que tava lá atrás da porta, consegue até desviar, Meio que tropeça ali, cai no chão, mas consegue desviar. E aí cada um vai irritado para um lado, sentado, assustado, porque não tinha intenção nenhuma de fazer xixi invisível, Mas que acabou fazendo por causa do susto que tomou. O Harry tá ali, pensando nessa questão. A questão aqui é que o Draco tá colocando o seu plano em ação. E a gente já sabe disso. Ele foi lá na Borgin Burgs, comprou itens das trevas, deixou bem claro que é um comensal da morte mais de uma vez, apesar de ninguém acreditar, quando o Harry diz, quebrou o nariz do Harry, tá faltando as aulas e o quadribol. Ele tá cheio de olheiras, porque não tá dormindo direito. O plano dele tá sendo colocado em prática. Mas aqui o mais esquisito de tudo é que o Snape fez um voto perpétuo com a mãe do Draco, dizendo que ia proteger e ajudar o Draco na missão dele. Mas ninguém perguntou se o Draco queria essa ajuda. Eu só tenho uma coisa para falar sobre isso. É claro que ela sabe que o filho dela é um idiota, Mas isso é coisa de mãe, oferecer ajuda sem perguntar pro filho se ele quer ajuda. Minha mãe, por exemplo, certa vez me colocou para fazer futebol. Falou lá com o professor, me comprou chuteira, short, camisa, meia. Comprou tudo, me matriculou na aula. Me levou no dia. A única coisa que ela não fez em todo esse processo foi me perguntar se eu queria aprender a jogar futebol. Resultado, eu só encostei na bola uma vez durante todo o treino e quando encostei, chutei pro lado errado e fui verbalmente humilhado pelos meus colegas de equipe. Assim como o Draco, tudo teria sido mais fácil se minha mãe tivesse perguntado se eu queria ajuda antes de me colocar na aula com aquele cara tentando me ensinar a chutar a bola. Se ela tivesse me perguntado, eu até toparia talvez.
E até me prepararia melhor mentalmente para esse jogo. E talvez eu não tivesse chutado a bola para o lado errado e não fosse humilhado por todo mundo. Talvez eu me tornasse um craque famoso e reconhecido. Talvez eu não tivesse passado pela adolescência sem ouvir da menina mais bonita da sala que ela gostava sim de jogadores de futebol, mas só dos bons. Escute aqui, disse Snape, com a voz tão baixa que Harry teve que comprimir o ouvido com força contra o buraco para ouvir. Estou tentando ajudá-lo. Jurei a sua mãe que o protegeria. Fiz o voto perpétuo, Draco, pois parece que vai ter que quebrá-lo, porque não preciso da sua proteção. A tarefa é minha, e eu a recebi dele e estou cumprindo-a. Tenho um plano que vai dar resultado, só está levando um pouco mais de tempo do que pensei. Qual é o seu plano? Não é da sua conta. Se me contar o que está tentando fazer, posso ajudá-lo. Tenho toda a ajuda que preciso. Obrigado, não estou sozinho, exclamou Draco. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. A capa do episódio foi ilustrada pela Claire Melinsky. Você pode virar apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se alguém quisesse te enganar com uma poção do amor, qual seria a isca perfeita? Para mim, claro, com certeza seria chocolate. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!